preparação para o OS, né? E nós estamos aí caminhando mais uma aula hoje, né? Espero que vocês tenham conseguido na semana passada aí desenvolver aquelas outras duas questões que estavam faltando. Na aula de hoje, eu vou, inclusive, mudar aqui a perspectiva, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse TD, tá aqui, essa questão, Mariana, ela envolve, eu vou fazer uma sinopse aí dentro das funções inorgânicas, tem algumas aí, certo? Eu começo com uma questão de termoquímica, justamente energia de ligação. Coloquei uma questão, duas questões de cinética, tem uma questão de equilíbrio também, embora vocês não tenham pedido, mas eu coloquei uma questão de equilíbrio também, tá? E nessa questão de equilíbrio, a gente, bora ver se a gente consegue chegar nela, tá? Eu não vou demorar muito hoje conversando com vocês, porque senão o tempo passa, né? Eu já dei aí, estou há 7 minutos esperando aí o resto da turma chegar, mas como não chegaram até agora, eu vou começar. Tá legal? Bom, veja só. Habilitar minha escrita aqui. Veja, olha só, nessa primeira questão ele coloca assim, ó. Através da eletrólise, houve a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Considerando-se os seguintes valores de energia de ligação para as várias substâncias envolvidas no processo, aí está colocando para você a energia de ligação de cada um. É correto afirmar que o valor da variação de entropia da reação descrita acima em quilocaloria por mol é aproximadamente, né? A UES ela sempre traz algumas questões que te coloca no valor aproximado, tá? Não necessariamente precisa dar o valor exato na UES. O valor aproximado, às vezes ela comenta que é aproximadamente e dá exatamente o número. Às vezes ela não comenta e o valor vai dar aproximado. Então a UES tem esses detalhes, tá certo? Então vamos para a questão. Eu vou sumir aqui da tela para poder a gente aproveitar o quadro como um todo, tá certo? De uma forma mais ampla. Olha só. Então está aqui a questão, beleza? E quando nós partimos para resolver a questão, uma observação se faz necessária. O que é a energia de ligação, né? A energia de ligação. A energia de ligação, galera, a gente vai trabalhar se eu tiver um mol aqui de átomos qualquer, tá? Vou botar aqui A, ligação A. Para que essa ligação se quebre, é preciso fornecer uma determinada quantidade de energia para se quebrar. E essa energia que é fornecida para uma reação se quebrar, nós chamamos de energia de ligação. Por quê? Porque esse átomo aqui ele vai se livrar desse outro fazendo aqui uma cisão. Aí formam-se dois átomos. Essa molécula passa a ser dois átomos. Ó. Isso no estado gasoso. Tá? Se nós fizermos o inverso, né, os dois átomos, para que os dois átomos se tornem novamente a molécula, então, obviamente, que vai haver o quê? A liberação dessa energia. Então, você sabe que dentro da termoquímica, o que absorve energia é um processo endotérmico positivo. O que libera energia é um processo exotérmico negativo. Tá? Então, para calcular o ΔH, a variação de entalpia de uma reação que envolve energia de ligação ou entalpia de ligação, o ΔH ele é literalmente o inverso da entalpia de formação. Certo? Neste caso, você vai ter aqui o somatório da variação de entalpia de ligação, tá certo? Somatório da variação de entalpia de ligação dos reagentes mais o somatório da variação de entalpia de ligação dos produtos. Agora, respeitando a definição, o que é a definição? O que é energia de... E cai definição também. O que é uma entalpia de ligação ou energia de ligação? É a energia envolvida para a quebra de um mol de ligação. No processo inverso, é a energia devolvida ou liberada. Então, toda vez que aparecer energia de ligação, um ponto-chave para que você resolva é entender que, independentemente do valor que ele te der na questão, certo?
esse valor aqui dos reagentes tem que ser positivo pela definição. E os produtos negativos pela própria definição. Correto? Então, a primeira coisa que você vai utilizar para resolver essa questão. A segunda coisa é que eu já vim falando há algum tempo que a UES ela não costuma trazer as fórmulas das substâncias ou até mesmo as equações. Quando traz uma equação, traz não balanceada, como nós já resolvemos aqui. Então, em vista disso, né, a Mariana, que tem toda a razão de querer uma aula sobre inorgânica, mas aí seria mais uma aula teórica, viu, Mariana, do que propriamente resolução de exercícios. Mas eu vou trazer umas questões de inorgânica na próxima semana, que envolve conhecimento, tá certo? De nomenclatura. Porque a prova da UES, ela tem esse diferencial. Ela tem um diferencial de exigir que você tenha... Ela coloca no programa, né, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Mas não necessariamente ela desenvolve uma questão específica sobre isso. Faz muito tempo que eu não vejo, na verdade, uma questão somente de funções inorgânicas, né? Na UES não cai especificamente uma questão só de funções inorgânicas. As funções inorgânicas você pode cair, pode, mas elas seriam mais a complementação, tá, para que você consiga resolver uma questão. Ela dá dentro da questão o ácido sulfúrico, né? O sulfato ferroso, correto? O hidróxido, o óxido de ferro 3, o óxido ferroso, correto? Aí você teria que ter isso em mente para saber fazer a fórmula dele para poder resolver a questão. Correto? Bom, mas enfim, vamos continuar desenvolvendo. E na próxima aula eu vou fazer inclusive esse TD hoje para não esquecer, certo? Olha só. Então, pronto. Primeira coisa, apareceu, desenvolveu essa questão aqui da energia de ligação, sabe a definição, sabe a fórmula? Bom, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a questão propriamente dita. Tá? Nós vamos resolver a questão propriamente dita. Então, quando você vai, ele fala eletrólise, tá? Através da eletrólise, houve a decomposição da água. Então, vamos colocar bem aqui, vamos colocar bem aqui H2O, olha aí, H2O, correto? O processo de eletrólise é uma decomposição, tá certo? A gente bota um raiozinho para representar. Se decompondo, então ele vai se decompor, obviamente, em H2 e oxigênio. Mas você fazendo o balanceamento, você observa que aqui é meio mol de oxigênio. Correto? Então, lembrando, o reagente acontece a quebra positiva, o produto acontece a formação. Tá? E para formar, na verdade, você tem que liberar, como está aqui, né? A quebra das ligações absorve energia e o inverso, né? Você vai liberar energia para formar novamente. Então, quando você calcula o ΔH desta equação, você vem aqui e coloca a soma dos reagentes. Nos reagentes, você lembrando, tá certo, que a molécula de água, certo, ela é feita a partir de duas ligações com o hidrogênio e o oxigênio. H2 é HH e O2 é O dupla O. Então, você tem que o ΔH aqui vai ser a soma da variação da energia de ligação, da variação da energia de ligação dos reagentes, no caso, são 2 mols de ligação OH ou HO, tanto faz, correto? Então, esses aqui são os nossos reagentes, que obrigatoriamente eles vão ter que ser o quê? Positivos, independentemente do sinal que ele te der, correto? Bom, mas, a entalpia de quem? Dos produtos. No caso, o produto é a ligação, 1 mol de ligação HH mais 0,5. Por que 0,5? 1 meio, né? 1 meio é 0,5 mol de O dupla O. Feito isso, e obedecendo os sinais, basta que nós substituamos tudo, né? Então, você vai ter duas vezes. A ligação que ele te deu na questão, tá aqui, cadê? Aqui ele deu um valor positivo já. Então, você vai continuar a usar positivo. Correto?
Então, chega aqui, ó, vai ser 111, tá? Você viu lá. No caso, 2 vezes, ó, 111,72, né? Ok? Esse aqui são os nossos reagentes. Mas aí os produtos têm que ser obrigatoriamente negativos. Ah, Sérgio, mas lá na questão ele deu valor positivo. Não interessa, tá certo? Você vai obedecer a definição e a fórmula utilizada. Então vai ficar como 1 mol, né? Então é somente o que? 104 menos 104,3, ok? Mais, ó, 0,5 de O2. O O2 que ele te deu aí o valor é 119,3, tá? 13, na verdade. Aí você chega aqui, calcula o ΔH, certo? Você vai obter que esse valor, depois de você fazer essa soma, e você sabe fazer isso, tá? Não vou fazer, não gastar esse tempo aqui não, bom? Você vai obter que isso aqui vai ser 59,75 positivo, tá? Positivo. 59,75. 70, não, 75 não, na verdade 575. 575. Que vai ser aproximadamente, né, mais 60 quilocalorias. O que torna, para essa questão inicial que nós estamos fazendo aqui, ó, correto? A nossa resposta como a resposta correta, a letra C. Então, uma questão que, olhando pelo prisma de grau de dificuldade, definição, ela é uma questão que é perfeitamente cabível de uma primeira fase, assim como uma segunda fase. Não é uma questão difícil, é uma questão apenas de conhecimento do assunto, interpretação, definição e utilização da forma. Ela não requer uma linha de pensamento mais apurada, não. Correto? Bom, que é o que você encontra na primeira fase. Na segunda fase, ela já te traz uma questão com... A parte difícil dessa questão, eu acho particularmente, era você fazer a decomposição da água oxigenada, tá certo? Era você, que às vezes o aluno se perde na questão das reações, tá bom? Mas numa segunda fase podia cair uma equação um pouco mais elaborada, um coeficiente mais trabalhosa em termos de cálculo matemático, tá bom? Bom, primeira questão feita. A segunda questão, certo, Mariana, ela vai envolver um determinado conhecimento aí na verdade, de orbitais, né? Orbitais. Mas eu vou falar um pouquinho sobre funções inorgânicas aqui, correto? Funções inorgânicas. Então, olha só. Vamos ler a questão. A questão fala assim: para ocorrer a ligação covalente, é necessário que haja interpenetração de orbital frontal, né, que é linear, de orbitais e também, em muitos casos, interação lateral de orbitais de dois átomos que se ligam. Isso, nesse caso, essa interação lateral, ou seja, seria a atração entre orbitais p paralelos, né? Já é uma ligação π. Então, quando ele isso aqui, você já vê, ó, interpenetração frontal ou interpenetração de orbitais, isso aqui já caracteriza de cara uma ligação sigma. Já quando ele fala assim, interação lateral, interação em orbitais paralelos, isso aqui já caracteriza uma ligação que está bem visível aí nessa molécula. Esta aqui seria a ligação, eu acho que eu já expliquei isso em outro momento, mas essa aqui, tá vendo? Que está acontecendo a interpenetração, os orbitais estão sobrepondo-se um em relação ao outro. Essa do meio é a ligação sigma. Perceba que essas atrações laterais acontecem em orbitais paralelos. Ó, esse aqui está paralelo a esse aqui. Ó. Está acontecendo interação aqui, interação aqui. Certo? Isso aí é uma ligação π. Então, o que a gente observa? Que tem ligação π aqui
ligação sigma aqui, e outra lá atrás, se é que você consegue visualizar, uma outra ligação pi. Então, esta molécula em questão, ela tem que ter uma tripla ligação. Certo? E aí, quando você parte para fazer a fórmula das moléculas em questão, você observa que esse primeiro aqui, certo? Essa letra A, é o ácido sulfídrico, né? É o ácido sulfídrico. Isso se ele tiver em água, a fórmula dele é essa aqui, ó. Elétron é uma substância polar, geometria angular. Aí você tem aqui o B, ó. Esse B é o O2. Nós fizemos ali numa outra. Você vê que não tem ligação tripla aqui, não, nem na letra A e nem na letra B. Certo? Geometria linear na letra B, molécula apolar. Certo? Então, não entra nem a letra A e nem a letra B para a nossa perspectiva aqui. Quando você vai para a letra C, olha, a letra C, esse aqui, Maria, lembrando, tá? O H2 é o hidrácido. O NO, até vale a pena a gente comentar isso, o NO é o óxido nítrico, tá? Óxido nítrico. Antivasodilatador. Óxido nítrico, tá? Então, esse óxido nítrico aqui, ele pode ser chamado também de monóxido de nitrogênio, também poderia ser. Mas olha só, esse óxido nítrico, quando a gente pega o nitrogênio também aqui, correto? Então, ele tem 5 elétrons da última camada. O nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na última camada. Certo? Olha aí, o oxigênio está bem aqui, ó. Vão ser 6 elétrons. Uma vez que, se a gente pegar o nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na camada de valência. Oxigênio, 6A, 6 elétrons na camada de valência. Aí o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo ligação aqui, ó. Está acontecendo ligação aqui e ligação aqui. O oxigênio se estabiliza. Mas perceba que o nitrogênio aí ele não está completando o octeto de 8 elétrons. Ele está se estabilizando com 7. Isso acontece? Acontece. Essa molécula, o NO, o óxido nítrico, nós dizemos que ela é uma molécula ímpar. Uma molécula ímpar paramagnética. Uma molécula ímpar por quê? Porque ela tem um único elétron desemparelhado e também é paramagnética por causa disso. As moléculas ou elementos que têm elétrons desemparelhados, eles são chamados de paramagnéticos. É o caso do NO. Ela é uma molécula ímpar singular, tá? E que é paramagnética porque tem essa nuvem eletrônica isolada apenas com um elétron. E não é o caso da nossa questão, tá? Aí coloca bem aqui, Mariana, esse aqui, ó, H2S, ácido sulfídrico. Correto? E aí nos resta para opção a letra D. Por quê? Porque o nitrogênio, estando na família 5A, aqui vai se encaixar perfeitamente a ligação tripla, né? Ó, perfeitamente ela se encaixa aqui, ó. 5 elétrons aí, ó. Ligação tripla acontece bem bonitinho aqui, ó. 1, 2, 3. Caracterizando justamente essa estrutura aqui que eu te dei. Né? Onde você tem π, sigma, π. E que faz realmente a resposta da nossa questão de número 2 ser a letra D de dado. Tá? Uma questão de fisicoquímica, uma questão de geral, e agora a gente parte para uma questão de fisicoquímica de novo. No caso, atendendo a pedido de cinético-química, um assunto muito plausível para a primeira fase, no que tange cinética química, seria fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Tá? Bem como ali você utilizar
A equaçãozinha da velocidade também é uma. Eu coloquei mais depois, na sequência, tem uma questão de fatores. Mas essa eu quis abordar a equação da velocidade, no que diz respeito à molecularidade, ordem de uma reação, certo? Ou quem determina a velocidade de uma reação. Quando você pegar uma questão como essa aqui, olha só, ele fala assim: um óxido de nitrogênio se decompõe de acordo com a reação. Aí, tá? 2N2O5 formando 4NO2 mais oxigênio. Certo? E apresenta o seguinte mecanismo. Você está vendo várias etapas aí, né? Etapa lenta, etapa rápida, etapa rápida, etapa rápida. Quando você se deparar com uma questão em que nós tenhamos equações que são chamadas de equações, tá? De uma reação não elementar. O que é uma reação não elementar? Aquela que acontece em várias etapas. E uma reação elementar que acontece numa única etapa. Bom, então, quando você se deparar com uma questão dessa, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, uma observação aqui para a gente, uma observação, note bem, a velocidade de uma reação, a velocidade, deixa eu sair aqui. A velocidade de uma reação é determinada por sua etapa lenta. Tá? Ou seja, com maior energia de ativação. Quando você tem isso aqui, e você pega no gráfico, um gráfico aqui rápido, imagine que você está num parque de diversões, tá? E que você vai andar na montanha-russa. Correto? E você vai andar na montanha-russa. Quando você está numa montanha-russa, você observa que antes de passar pelas outras, digamos assim, pelas outras curvas, né, ou pelo resto, pelo meio da montanha-russa, a primeira etapa da montanha-russa, ela é bem grandona, é a subida, né? Essa etapa aqui que faz você ganhar energia, potencial para transformar em cinética na montanha, é justamente a etapa lenta. Ele vai bem devagarinho o carrinho. Depois que você chega aqui no topo, que é o complexo ativado, aí por mais que tenham outras etapas, ela vem embora. Você chega lá no final. Essas etapas menores aqui são as etapas lentas do processo. Mas para você passar por essa etapa lenta, você chegar lá no final e colocando que aqui você tem um reagente aqui, produto, você só vai conseguir chegar no final disso tudo se você passar pela etapa lenta, que é a etapa que tem a maior energia de ativação, tá? Maior energia de ativação. Que tem a maior energia de ativação. Justamente, então, essa etapa que tem a maior energia de ativação é ela que vai determinar a velocidade da reação. Porque as demais etapas só vão acontecer depois que você passar pela primeira etapa, que é a etapa lenta. E para uma equação, se eu tenho uma equaçãozinha assim, Azinho mais Azão mais Bzinho Bzão, forma Czinho Czão, a equação da velocidade
tá? Que é a lei de Wood-Bedge-Wade, ela diz que você deve calcular para uma reação que acontece em uma única etapa, que é uma equação elementar, ou para a etapa lenta da equação não elementar, que ela é o produtório da concentração dos produtos, perdão, dos reagentes elevados a seus respectivos coeficientes. Produtório é a multiplicação. Aí você chega aqui, ó, então como é que ficaria para essa equação? A vai ser igual a concentração de A elevado a Azinho, porque o Azinho é o coeficiente, concentração de B elevado a Bzinho. Onde você tem que esta equação que eu coloquei aqui, ela é uma equação de primeira ordem ou molecularidade Azinho para o reagente A. Primeira ordem não, de ordem Azinho para o reagente A, ou molecularidade, e ordem Bzinho ou molecularidade Bzinho para o reagente B. Certo? Então, se você pega esta equação aqui, que é a etapa lenta, esta é a etapa lenta, e é ela que determina, a equação da velocidade é igual a K, que é uma constante, tá certo? Eu até esqueci de colocar aqui, ó. K é uma constante de temperatura. E K é igual à concentração. O reagente aqui, nesse caso, é o NO2. N2O5, na verdade. O coeficiente que você encontra aqui é 1. Então, é elevado a 1. E esta equação é uma equação de primeira ordem, tá? Ou molecularidade em 1. Agora, supondo que você tenha outro exemplo, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou colocar esse exemplo bem aqui, para encerrar essa questão. Ó, se eu tiver uma outra equação, eu tiver uma outra equaçãozinha, assim, ó, por exemplo, vamos supor, 3H2, ops, 3H2 mais N2 formando 2NH3. Equaçãozinha, processo de produção da amônia, chamado de Haber-Bosch, muito conhecido. Você tem que a velocidade aqui é igual a K, concentração de H2, vezes concentração de N2. H2 elevado a 3, N2 elevado a 1. Então, a ordem total, a molecularidade, ou seja, o número de moléculas, de mol de moléculas que sofre choque para acontecer a reação, é 3 mais 1 igual a quarta ordem total. Ok? Para a nossa questão, tudo bem até aqui? Espero que sim. Para a nossa questão, o que é que você vai ter? Que a resposta, vamos lá, a molecularidade máxima dessa reação é 1. Tá? Melhor, analisando os processos descritos acima, analisando os processos descritos, né? Acima, podemos afirmar corretamente, ok? Vamos analisar da letra B para... Eu cometi um pequeno equívocozinho aqui, tá? Tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá. A letra D. A etapa 4 é determinante para o cálculo da velocidade. A etapa 4,
Não está colocado aqui. Deixa eu dar uma olhada qual é. Mas eu creio que deva ser assim, né? Etapa 1. Deixa eu só dar uma olhada aqui no arquivo original, gente. Só um minutinho. Pronto, é isso mesmo. Tá? Voltei. Primeira, segunda, terceira e quarta etapa, né? Então, essa aqui é a etapa 1, né? Primeira, segunda, terceira, quarta etapa. Certo? E aqui o coeficiente é 1. Ok? Bom, então vamos lá. Da letra D, né? Tá falsa. Por que a letra D tá falsa? Porque a etapa que determina a equação da velocidade, ou a velocidade, é a etapa 1, a etapa lenta. Trata-se de uma reação de segunda ordem? Não, é uma reação de primeira ordem. Aí, ó. Né? Primeira ordem. E aí você tem, ó, molecularidade, ou letra B, a expressão da velocidade é corretíssima. Aí de repente você vai questionar, por que, que a primeira, a letra A está errada? A molecularidade máxima dessa reação é 1. Só existe uma molecularidade que é ela. E se fosse assim, ó, aí por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Se fosse esse exemplo aqui, que tem aqui, que está dentro do nosso quadradozinho verde, aí o que é que você teria? É molecularidade 3 em relação ao hidrogênio, molecularidade 1 em relação ao nitrogênio, molecularidade total, máxima dela, quarta. Certo? Então, quando ele coloca assim, molecularidade máxima dessa reação é 1, não é que é máxima, porque só tem ela. Numa outra perspectiva, você poderia encarar como tivesse certa, se não tivesse a letra B como a equação da velocidade, a expressão da velocidade corretíssima como por definição. Tá? Então, você tem que a resposta para essa questão é a letra B, tá bom? Não a letra A, é a letra B. E aqui só faltou esses númerozinhos, né? Que é 1, 2, primeira, segunda, terceira, quarta reação. Ok? Passou, vou passar para outra. Alguma dúvida em relação a essa questão? Ok? Posso passar, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos para outra questão. Essa aqui é uma questão que eu coloquei só para você dar uma lembrada e eu falar sobre o radical alcoxi. O 1,4 de metóxio, o benzeno é um sólido branco com odor floral doce intenso. Usado principalmente em perfume e sabonete. O número de isômeros de posição, olha só, gente. O benzeno está aqui, tá? Esse é o benzeno. O que é o metóxi? Prefixo mais óxido é o radical lá alcox, derivado de um éter. Então, se eu numerar isso aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, correto? Então, as posições aí, ó, você pode ter aqui, ó, metox 1, 4, é esse. Mas você pode ter 1, 2, que é o orto. E você pode ter 1, 3, que será o meta. Então, aqui nós temos 3 isômeros possíveis de posição. Certo? 3 isômeros possíveis de posição. A posição 1, 4, que é a que ele deu. A posição 1, 2
Ah, na verdade, só um minutinho. 1,4, né? 1,2, ó. E 1,3. Agora veja, a West traz umas pegadinhas. Olha só. 1,4, 1,4 de methoxybenzena é um sólido branco com odor floral doce intenso. É usado principalmente em perfumes e sabonete. O número de isômeros de posição deste composto, contando com ele mesmo, são 3. Agora, se ele não tivesse colocado esse detalhe, seria a resposta 2. Por quê? Porque a partir dele você tem 2 outros isômeros de posição. Correto? Então, alguns detalhes, tá certo? A resposta é a letra B, por conta que ele está dizendo isso, contando com ele. Beleza? Então, a resposta é a letra B. A letra C, ou melhor, questão 5, é uma questão que te traz aí uma questão de cinética também, que traz para você aí já fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Certo? Quais são os fatores que influenciam? Quando você fala em fatores que influenciam, fatores que influenciam na velocidade, certo aqui, de uma reação. Ora, primeiro fator, o catalisador. O que é que o catalisador faz? Ele acelera a velocidade da reação, mas não participa dela diretamente, o catalisador. Segundo fator, temperatura. Terceiro fator, pressão. Quarto fator, concentração dos reagentes. Dos reagentes. Certo? Quinto fator, tem mais um? Tem. Luz e eletricidade. Toma cuidado, certo? Porque e o sexto fator, né? Superfície de contato. E eu esqueci. Então, tomar cuidado que existe 2 tipos de catalisador, certo? O catalisador existe 2 tipos. O positivo ou promotor, que nas questões você vai falar em catalisador, você já leva em consideração que é o positivo ou promotor. O que é que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. Neste caso, eu vou colocar promotor ou positivo, né? Tanto faz. O que é que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. Logo, ele acelera a velocidade. E o negativo, tá? Ou veneno. Você conhece também como conservante. Ele aumenta a energia de ativação, com isso ele retarda a reação. Quanto maior a energia, mais lenta é. Tá? Então, esses são os fatores. Essa questão te traz aqui o entendimento do medicamento, na verdade, está falando sobre medicamento. Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos e, quando ingeridos, dissolvem-se lentamente no líquido presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. Contudo, algumas pessoas, por conta própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo. Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido. Ora, gente, vamos pensar
Todo medicamento, mesmo que você não soubesse o que eu vou falar, mas os medicamentos, eles têm um determinado grau de dureza, tá? E resistência, para que eles possam vencer, por exemplo, um medicamento que deve ser absorvido no estômago. Então, ele tem que passar pela pitialina, certo? Pelas enzimas salivares para poder ser digerido no estômago. Se a absorção começar na boca dele, complicou a situação. Ele perde o efeito prolongado. Mesma coisa, se o medicamento ele vai ser absorvido no intestino grosso ou no intestino delgado. Se ele for absorvido antes, ele vai perder o efeito, né, dele prolongado. Ele é para durar 12 horas, vai diminuir o poder de ação dele. Tá? Porque ele tem que chegar no movimento no local certo. Isso nós chamamos de farmacocinética do medicamento. Então, gente, quando você ingere, você mastiga um comprimido, né, você está aumentando a superfície de contato. Quanto mais finamente dividido tiver um reagente, maior a superfície de contato. É por isso que o heno ele se dissolve primeiro que um sorrisal. O heno é pó, bicarbonato de sódio pulverizado. O sorrisal é um tablete. Então você joga o heno e joga o sorrisal nas mesmas condições, certo? Na mesma quantidade de água, o heno vai se dissolver primeiro, porque ele está mais finamente dividido. E quanto mais finamente dividido, maior a superfície de contato que ele abrange, maior energia cinética que aquela substância vai ter. Que é o caso da nossa questão. Aí você vai para a letra A. Nesse é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido à diminuição da superfície de contato. Né? Ele aumenta, é o contrário, ele aumenta a superfície de contato. A letra A está errado por causa disso, né? A letra B, a diminuição, de novo, está errado, né? O aumento da superfície, o aumento da velocidade da reação, em consequência do aumento da superfície de contato do comprimido, é a nossa resposta. Diminuição da frequência das colisões, claro que não. Se ele está mais finamente dividido, as colisões irão aumentar. Choques entre as partículas irão aumentar. Isso vai promover um aumento da velocidade. Então, a nossa resposta para essa questão C, uma questão fundamentalmente teórica, ou resposta da questão 5, a letra C de casa. Beleza? A questão número 6 é uma questão de equilíbrio químico, que embora vocês não tenham pedido na aula passada, é uma questão que ela complementa, digamos assim, é um assunto posterior à cinética química, tá bom? Eu vou sair aqui do bem, que eu vou precisar de bastante espaço para resolver essa questão. Veja, nessa questão, tá? Eu quero que você dê uma lida rapidinho nela aí, dê só uma lida nela aí, tá? Bom, bora fazer. Você já deve ter identificado que essa questão ela é uma questão que envolve constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio. Tá? Então, quando você vai observar, deixa eu ampliar um pouco esse gráfico. Pronto. Ele coloca, se são colocados 8 mols de amônia em um recipiente fechado de 5 litros. Isso aqui é importantíssimo, esse dado aqui, 5 litros. Tá? Mols de amônia, de NH3. No início, 8 mols. Acima de 450 graus Celsius. Estabelece, após algum tempo, o equilíbrio. Quando é que você tem o equilíbrio? Você tem o equilíbrio quando as concentrações se tornam constantes. Ó. Isso aqui nós chamamos aqui, ó, de ponto de equilíbrio. Você percebe que no ponto de equilíbrio houve, tá, a concentração de H2 diminuiu, ou deixou de aumentar, se tornou constante, pegou uma horizontal, assim como a de N2. E a concentração de NH3, que é o reagente, deixou de ser consumida. Correto? Então,
quando é que o equilíbrio é atingido? É atingido quando as concentrações, tá, de reagentes se tornam constantes, não iguais, não necessariamente iguais, e a concentração dos produtos também se torna constante. Este é o ponto de equilíbrio. Não antes. Aí, Sérgio, nesse ponto bem aqui, que as concentrações são iguais? Não. Esse ponto nós chamamos de ponto de equivalência. É a meia-vida do equilíbrio químico. Ela está prestes a entrar em equilíbrio. Está na metade do tempo para entrar em equilíbrio, ou seja, as concentrações se tornarem constantes. Então, não é o nosso caso. Então, aqui, neste ponto aqui, a concentração do H2, 6. A do N2, 4. A do NH3 é 4 e do N2 é 2. Mas veja que isso aqui é o número de mols. Ó, mols é um mols. E para nós calcularmos a constante de equilíbrio, que é o Kc, o que é o Kc? É a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Nesse caso, a concentração de H2 elevado a 3 vezes a concentração de N2, dividido pela concentração de NH3. Ó. Elevado a 2. Ó. Mas você não tem concentração. O que você tem são os números de mols. Então, o que é que você faz? Você calcula a concentração de tudinho. Né? Você calcula a concentração de tudinho. Como? Olha, quem é a concentração aqui de H2, por exemplo? Vamos começar de H2. Ó, a concentração de H2 é o número de mols dele no equilíbrio, tá bom? É o número de mols dele que nós temos. Ó. Quanto é o número de mols dele no equilíbrio? No equilíbrio, 6. Dividido. Ó, o que é a concentração? Quem é a concentração? Essa concentração aqui, que a gente já estudou, né? A aula passada eu trabalhei muito isso. É o número de mols sobre o volume, que nós podemos escrever como sendo a massa absoluta sobre a massa molar do soluto vezes o volume, em litros, no caso de uma solução. Porém, para a gente, nessa questão, nós vamos utilizar o número de mols. Então, aqui você vai ter 6 dividido pelo volume, que é quanto? 5. Correto? Cadê o volume, Sérgio? Ele deu lá, ó, 5 litros. Então, quando você faz aí 6 dividido por 5, né, na verdade, você vai ter aí 0, ou melhor, 1,2. Aí, mol por litro. Aí estamos em concentração. Aí aqui, ó, concentração de quem? Agora, de N2, concentração de N2. O N está lá embaixo, é 2 dividido por 5, dá quanto? 0,4. Tá vendo aí o N2? Tá aqui, ó, o N2. 2 dividido por 4, ou 2 dividido por 5, 0,4. E a concentração do NH3, ó. É igual a quem? É igual a 4 dividido por 5, dá 0,8. Aí você vem aqui e substitui. Ó. H2 que você calculou, 1,2 elevado a 3 vezes o N2, 0,4 dividido, elevado a 1, tá? O N2. Por quê? Porque o coeficiente dele é 1, ó. Tá vendo a equação lá? Então, ó, dividido por NH3. O NH3, você acabou de calcular, é 0,8 elevado a 2. Quem vai ser Kc? Kc vai ser igual, correto? Ó, 1,2 elevado a 3, certo? Vai dar 1,7 vezes 0,4, 0,69. Ok. Isso aqui dividido por 0,8 ao quadrado. Que vai dar 1,08, né? A resposta. 1,08.
adimensional, tá certo? Adimensional. E aí você tem que a resposta de 1,8 bate com a letra C. Ok? Então nós temos aí, nós trabalhamos aí um TD, 6 questões, atendendo a pedidos, também coloquei uma questão de orgânico, uma questão de geral e trabalhei termoquímica e cinética que vocês pediram, tá certo? Aí além de funções inorgânicas, tá bom? Além de funções inorgânicas que você estava, alguma dúvida em relação ao TD? A essa questão ou a outra? Outras? Sim, não? Tudo ok? Bom, em relação à próxima aula, tá? O que é que você, além de funções inorgânicas, tem algum pedido? Tudo ok. Não, então, além de funções inorgânicas que a Mariana pediu, eu vou fazer novamente um mix, né? Vou colocar uma questão geral, questão de orgânica, as questões de inorgânica, no caso, aí, que é a parte de funções orgânicas, funções inorgânicas que a Mariana pediu. Vou colocar mais algumas outras questões de fisicoquímica, trazer agora sempre questões variadas até a prova, tá bom? Vou trazer uma questão também de oxirredução, que eu não trouxe ainda, uma questão de ter eletroquímicas, temos equilíbrio iônico para tratar, certo? Temos aí questão de pH e pOH, para também vermos isso aí até o dia da prova. A próxima semana, mais um TD com questões variadas. E se tiver algum tema, algum assunto para que vocês queiram requisitar, sempre falem no final da aula, tá certo? Ok? Beleza? Do mais, para todos, tá? Aí, para todas, hoje só estão as meninas, nós só tínhamos um homem na sala, né? Agora hoje nós só temos as meninas. Então, meninas, aí tirando eu, é claro, né? Sou professor. Então, um grande abraço para vocês, uma boa semana, bons estudos com os demais professores que virão durante a semana e a gente se encontra, tá certo? Nesse mesmo horário, na próxima semana, de 7 horas, tá bom? Com a resolução de questões aí do curso Exatos, preparação S. Tudo de bom, grande abraço, beijão, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau.